Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada por Branca Nunes, diretora de redação da revista Oeste; José Maria Trindade, comentarista do programa Os Pingos nos Is; Jorge Serrão, comentarista do programa 3 em 1 da Jovem Pan News; e Marco Antônio Costa, advogado e comentarista da Jovem Pan. Hoje, o Direto ao Ponto recebe o deputado federal Daniel Silveira. O ex-policial militar Daniel Lúcio Silveira elegeu-se em 2018 para o primeiro mandato de deputado federal pelo PSL do Rio de Janeiro. Em fevereiro de 2021, foi preso por decisão do ministro Alexandre de Moraes, que o acusou de ameaçar integrantes do Supremo Tribunal Federal. Em abril deste ano, o STF condenou o parlamentar fluminense a 8 anos e 9 meses de prisão por ameaça ao Estado Democrático de Direito, coação no curso do processo e ataques verbais a integrantes da corte. No dia seguinte, o presidente Jair Bolsonaro concedeu-lhe o indulto individual. Esse preceito constitucional anulou todas as punições aplicadas ao deputado. Agora, afiliado ao Partido Trabalhista Brasileiro, Daniel é pré-candidato ao Senado pelo PTB Fluminense. Nesta noite, ele vem ao Direto ao Ponto para conversar sobre os episódios que o transformaram em protagonista de um dos capítulos mais polêmicos da história política brasileira. Deputado Daniel Silveira, muito obrigado pela aceitação do convite para conversar conosco aqui no Direto ao Ponto. É a primeira entrevista que os brasileiros verão depois das punições, aplicadas ao senhor. O artigo 3º do decreto que concedeu ao deputado a graça constitucional diz o seguinte: a graça inclui as penas privativas de liberdade, a multa, ainda que haja inadimplência ou inscrição de débitos na dívida ativa da União, e as penas restritivas de direitos. No entanto, o ministro Alexandre de Moraes insiste em aplicar as mesmas restrições que foram agora, no caso da multa, estendidas à sua mulher, que é também sua advogada. Queria que você, que conhece mais que ninguém o caso, explicasse o que é isso. O que aconteceu agora? Então, Augusto, boa noite, obrigado também pelo convite. Fico muito lisonjeado de participar aqui da bancada, a bancada sempre excepcional. E parabenizo vocês também pelo trabalho, que é um trabalho que realmente informa as pessoas. Olha, na verdade eu não sei o que dizer num caso desse, porque, assim, são vários preceitos, né? Temos um advogado aqui na bancada que vai poder clarificar também. A pena não passará da pessoa do condenado. Isso está no artigo 5º da Constituição, é cláusula pétrea, e ela não pode ser mudada senão para melhorar para a pessoa, para o cidadão. Então, o artigo 107 do Código Penal prevê, inciso 2º, que graça, anistia e indulto, né, ela vai extinguir a punibilidade. E basta tão somente a publicação para que o judiciário tome conhecimento. Uma vez tomado conhecimento, é meramente declaratório que tem que haver a extinção da punibilidade. Esse caso é um caso que, na minha opinião, é uma teratologia do direito. Por quê? Se existe um advogado na defesa, e isso vem ferir o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, né, vem as prerrogativas dos advogados, porque se o advogado está na defesa e ele passa a responder sem ser intimado, sem ser parte de ré no inquérito, ela não é ré em nenhum inquérito, e ele acaba atacando dessa maneira, claro que quem fazia muito isso era o Pablo Escobar, cartel de Medellín, né, atacava a família do oponente, mas a gente está falando de cartel, né, que não é o caso. Mas basicamente o modus operandi é muito similar, né? Só que aqui a gente está falando de um tribunal, né, com magistrados, né? Embora ainda não sejam juízes de carreira, tornam-se magistrados porque foram catapultados ao cargo de ministro, né? Nessa questão jurídica, eles deveriam, no mínimo, né, sentar naquela cadeira, que é uma cadeira de honra, na minha opinião, né? Dentro da judicatura, é a instância máxima. Então, juridicamente, não deveria ocorrer, de uma hipótese alguma, né? Quando ela foi passar o cartão de débito, não passou o cartão de débito, com dinheiro em conta. E quando foi ver, tinha R$12 na conta,
bloqueio judicial, né? Eu falei, olha, eu sinceramente não sei o que fazer, nem ela sabia, nem um advogado sabe me explicar até agora, nem a minha advogada, meus advogados, na verdade, que é o doutor Paulo, Karina Cufa e a doutora Mariane. Não conseguem explicar. Não conseguem explicar. Não conseguem explicar. Branca Nunes. Boa noite, deputado. Boa noite, tudo bem? Eu queria saber como é que você está fazendo para sobreviver agora que os seus bens estão bloqueados há um tempo, da sua mulher. E também vou emendar uma outra pergunta, que é como é que é a sensação de você não ter a quem recorrer? Então, é complicado. Vou começar, né, pela primeira pergunta. Assim, como foi muito recente, né, foi antes de ontem, se não me engano, então eu ainda tenho uma pequena reserva minha, em espécie, em torno de R$10 mil, que eu sempre guardo para uma emergência, que quando esvaziar esses R$10 mil eu não tenho mais nada, porque eu não tenho acesso a nenhuma conta, né, não tenho literalmente acesso a nada. Aí, quer dizer, eu tenho 2 filhas, o meu salário está bloqueado, minha conta de salário, que também é vedado pelo Código Civil. Se não me engano, Código de Processo Civil, artigo 833, se não me engano. Então, proventos, né, pensão, salário, soldo, né, se for conta poupança com até 40 salários mínimos e tudo mais, não podem ser bloqueados. Foi bloqueado. A conta de reembolso do mandato, que não é um dinheiro nem que é meu, na verdade, para pagar serviços do mandato, também foi bloqueada. As 2 contas correntes que eu tenho, a conta da Paola, que não tem nada a ver comigo, né? O dinheiro, inclusive, de honorários dela, que também é vedado pelo Código de Processo Civil. Paola é sua mulher. Isso, né? Paola Daniel. E o que acontece é que tudo isso, né, limitou financeiramente. Isso é um sufoco financeiro. Isso era muito utilizado até na Alemanha nazista, né? Quando eles queriam sufocar financeiramente. Acho que nem lá talvez tivesse um sufoco tão grande para passar por isso. Só que agora eu não sei como vou fazer daqui para frente. Quando esvaziar esse dinheiro, não adianta mais, não vou pedir dinheiro para um e para outro para sobreviver. Nunca precisei disso, na verdade. Espero não precisar. Espero que não seja agora, enquanto deputado, né, com prerrogativas, né, sendo desrespeitado aí pelo judiciário. Eu não sei como vou fazer daqui para frente ou não. Mas e essa sensação de você não ter a quem recorrer? Essa é a pior sensação, Branca, porque é a última instância, né? E para os deputados e senadores é a primeira e última instância, né? E são 11. E geralmente a gente fala sobre uma coisa uma escalada do autoritarismo no judiciário. Muita gente chama de ativismo judicial. Quando você tem um deputado que tem um processo que ele é eivado de vícios, né? Ou seja, ele é nulo de pleno direito, e ainda assim é levado à frente pelo magistrado, está claro que ele está tentando manter como uma marionete aquele deputado. Isso acontece muito na Câmara. Tem deputados que têm processos que são ilegais, na verdade. Claro que tem deputados que realmente cometeram alguns crimes parlamentares, mas tem aqueles que não têm o crime, mas o processo segue para poder manter ali sobre o controle aqueles deputados. Então a sensação é de impotência pura, porque tu não consegue fazer nada. Eu poderia contratar os melhores advogados, não adiantaria, na verdade. Ali é uma questão política, não é jurídica. Se fosse jurídica, teria sido anulada na primeira semana, porque o inquérito 4781, né, onde foi a prisão, mas a denúncia se deu no 4828. Também é inconstitucional, ambos. Todos são errados desde o princípio. E continuaram os processos. Então, não adianta. Você pode ter advogados. Os advogados sequer têm acesso aos apensos. São mais de 75 apensos. Tiveram, acho que apenso 70 só e nada mais. Então, é a sensação de impotência pura. E um dos advogados foi punido por excesso de recorrer, doutor Paulo Faria. Essa também foi multado R$2 mil por cada Zé Maria Trindade. Tadeu, eu não vi nada parecido até hoje, inclusive a condição de mais ou menos parlamentar ou meio parlamentar, né? Porque um parlamentar que não pode se comunicar, não pode participar de encontros, não é parlamentar. Sim. Mas o conteúdo é muito agressivo ao Supremo e aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Os que o defendem dizem, olha, eu faço ressalvas à maneira como ele falou. Sim. O senhor se arrepende de ter falado naquele tom e com aquelas palavras? Para ser muito honesto, não. Porque foi um momento único ali, passional. Acho que não tem quem não tenha exagerado no tom de voz ou excedido o tom de voz, mas de maneira alguma, por mais exagero que você tenha no tom ou nas palavras, né, já são crimes tipificados, né? Crimes contra a honra, são os únicos tipificados no Código de Processo Penal, no Código Penal, perdão. Tem ali crime, calúnia, injúria e difamação, 138, 39 e 40. Então, é ação penal privada. Então, as pessoas têm que saber isso. É muito claro para as pessoas. A letra de lei está ali. Ela está dizendo, você pode ir até aqui. Daqui já é um crime e você responderá por isso. Mas nenhum deles, absolutamente, tem o cerceamento de liberdade, porque é suicídio processual, né? Menor potencial ofensivo, então não há o que se falar
Pô, você exagerou, então toma 10 anos aí. Tanto que o próprio ministro relator, quando ele foi fazer o cálculo, né, das penas, foi uma coisa que para mim foi, na minha opinião, foi algo surreal, porque ele disse, em respeito ao sistema trifásico, isso aqui não é um cálculo matemático, é filosófico. Quando ele falou isso, eu falei, bom, agora são 30 anos no mínimo. Porque aí o ministro Barroso falou, não, eu vou com o relator, mas eu daria mais. Como assim daria mais? O que é isso? Não faz mais o cálculo da pena, não tem a exasperação das penas, não tem como fazer o direito positivado valer? O que é isso? Como é que vai fazer? Como é que é o direito? Você coloca o direito positivado aqui na Suprema Corte, vai abrir precedência para as instâncias inferiores para fazerem o que quiserem, na verdade? Né? O juiz acaba tendo um poder que é único, né? E é intocável. O poder de decisão é esse. Eu acho que tem que rever isso aí. Acho que esse ativismo para parar tem que ter uma reforma do judiciário. Eu admito que deveria ser punido, mas não com essa intensidade. Seria mais ou menos isso? Senhor? O senhor admite que ele poderia ter sido punido, mas não com essa intensidade? Não, na verdade, nem na Suprema Corte, né? Eu acho que o Alexandre de Moraes se sentiu insultado, que ele foi a vítima, o investigador, acusador e julgador. Isso por si só já é nulidade do processo. Mas sem entrar nessa seara jurídica, ele se sentiu ofendido, ele vai lá no juiz, no advogado dele e fala, olha, eu quero entrar com uma ação contra aquele deputado por injúria. Crime, isso é injúria, esse é o certo. Ameaça, mas graves ameaças. Olha, são 19 minutos de vídeo, né? Aquele vídeo ele não pode resumir, né, basicamente todas as minhas falas e meu trabalho, mas, bem, 19 minutos. Quando eu uso uma fala que é muito utilizada no Sul, que é explicar a semântica de uma frase, né, surra de gato morto até miar, que seria um crime impossível, porque um gato morto não vai miar, já começa por aí. Segundo, isso é utilizado no Sul, é figura de linguagem. Isso é uma grave ameaça à democracia. Que isso? Essa narrativa, ela foi, na minha opinião, tão ridícula e foi utilizada de forma tão vil por parte da imprensa, não vou generalizar, que isso até, na verdade, chega até a emburrecer a sociedade, porque acaba pensando que de fato é um crime. Deputado federal é preso em flagrante delito por xingar ministros. As pessoas que não conhecem do direito vai falar, olha, xingar ministro é crime inafiançável, você é preso em flagrante delito, melhor ficar quieto. O que é isso? É a mordaça do silêncio pelo medo. Utiliza o medo como adubo social e as pessoas aceitam, né? Ou seja, agora se criticar um deputado, e tentaram passar também no Congresso. Não, qualquer crítica a deputado e senador pode ser preso. Que isso? Eu sou, enquanto autoridade, eu quero ser criticado mesmo. E cabe a mim aceitar ou não. O que não vale é eu falar, não, você está preso agora porque me xingou. Isso é insustentável juridicamente. Deputado, mas o senhor acha que exagerou nesse vídeo? Eu acho que sim, na fala ali, mas exagerei no tom, acredito. Não nas falas, porque tem muita fala ali bem... Eu tomei o cuidado, na verdade, quando tentaram dizer que eu agredi na Lei de Segurança Nacional 7170, já foi até revogada pelos novos tipos penais, e não teve a continuidade normativo típica, como alguns tentaram dizer. Não existe, na verdade, o verbo muda, a intenção do legislador é outra, né? É totalmente diferente. Quando ela previa, né, a tipificação penal, a grave ameaça ou a tentativa contra os presidentes dos poderes, né? Em nenhum momento eu menciono o Fux no vídeo, sequer a única vez que eu, na verdade, mencionei, foi de maneira até elogiosa, porque ele estava tomando algumas decisões dentro da Constituição, que já mudou também, né? Que, na verdade, eles vêm tomando decisões que são fora da Constituição. Aqui eu vou excetuar o ministro Cássio Nunes, que é o único que vem dentro da Constituição. Ele está vindo muito reto, muita retidão nas decisões dele. Então, naquele momento, sim, mas quando você está com um momento de raiva, né? Eu sou bastante admirador do general Vilas Boas, né? E ele se doou muito pela nação e está em um momento que hoje se encontra bem debilitado. E quando vem um ministro que militou pelo MST, ao lado do PT, que foi colocado lá, pinçado, e vem falar que o homem fardado que deu a vida pelo país não deveria estar ali, é desnecessário, aí para quem admira e quem conhece o trabalho acaba causando uma revolta assim. Jorge Serral. Deputado Daniel Silveira, a Câmara dos Deputados relativizou perigosamente o artigo 53 da Constituição, que garante ao parlamentar o direito de liberdade de expressão. Sim. O que aconteceu nesse caso? O que você fez, além daquele vídeo que deixou seus pares com tanto ódio de você para entregarem sua cabeça para o Supremo Tribunal Federal? Olha, primeiro, eu acho que a minha atuação, quando as pessoas acompanham o trabalho do parlamentar, eu tive ali, eu sou presidente da contagem pública de votos, essa frente parlamentar que era inclusive do presidente Bolsonaro quando ele era deputado. Eu assumi a presidência dela.
eu tenho mais de 8 denúncias contra ministros, né, por crime de responsabilidade, de impedimento na PGR. Eu tenho também 2 PECs que acabam limitando o poder das cortes, na verdade colocando tempo de mandato revogável, né, a punição, e também pedi a CPI do sistema eleitoral brasileiro. Então são coisas que incomodam bastante, só que eu também sempre muito atuante na Comissão de Cultura, contra a ideologia em vários aspectos, né, que é aplicada. Acabei obstruindo algumas pautas importantes para a oposição e sempre brigando na Comissão de Segurança Pública. Eu sou policial militar, que é mais um fator para pessoas que vêm da época do regime militar não gostarem desses parlamentares, né? E eu nunca engoli sapo. Na verdade, acho que sou bem direto, dentre outras questões. Eu acho que, agora, saindo de mim, eu acho que não é por mim. Eu acho que existe um plano muito mais profundo nisso aí para poder alcançar todo o conservadorismo que eles não esperavam nas eleições de 2018, né, essa explosão, né, esse levante conservador que realmente existiu. Acho que foi um fato sui generis, na verdade, e as pessoas nem os políticos acreditavam nessa renovação. Foram mais de 250 deputados, né? Todo mundo na Câmara ficou muito surpreso quando chegaram esses deputados novos. Então acho que é por isso, acho que eles queriam retornar, né, consertar o dente que quebrou da engrenagem do mecanismo deles. Acho que é isso. Marco Antônio Costa. Deputado, algo que me deixa muito curioso é a maneira como a mídia, a imprensa em geral, abordou o seu caso. Uma profusão generalizada de legalidades e inconstitucionalidades, porém, a repercussão é sempre em sentido desfavorável à sua pessoa. Eles sempre associam a sua imagem com a quebra da placa da Marielle, depois com o vídeo pedindo AI-5. Você entende que existe aí, do ponto de vista de algum tipo de assessoria de imprensa ou algum tipo de comunicação que deve ser realizado ou que não foi realizado a contento para eles explorarem só isso, ou a mídia viu em você uma espécie de bode expiatório da extrema-direita bolsonarista que eles falam, né, que eles gostam de defender, para justificar essa profusão de atos inconstitucionais e ilegais adotadas pelo ministro Alexandre? Então, na verdade, assim, eles tentam deter uma narrativa, né? O monopólio da narrativa, eles sempre tiveram muito controle sobre ele. E agora não é diferente. Quando você tem uma figura, um estereótipo, né? Eles são contra quem estereotipa qualquer um, né? Se você é gordo, magro, preto, branco, amarelo, azul, você está me pejorativando, se fazem de vítima. Mas quando é a oposição, que é contrário a eles, ou seja, direito, conservadorismo, você é truculento, você é forte, é careca, é policial, você é um neandertal, basicamente isso que eles tentam fazer. Então eles pegaram, na minha imagem, né, exatamente isso para colocar como uma pessoa que é agressiva, o que não é verdade, né? Quem me conhece sabe muito bem. Evidentemente, você é forte, logo você pode passar uma imagem agressiva pelo teu porte físico, que também para mim não quer dizer nada. Eu conheço várias pessoas bem mais fortes, são extremamente carinhosas essas pessoas. Então eles tentaram fazer esse tipo de narrativa para convencer, né, que nós da direita somos agressivos, né? Tanto que chegou ao nível da grande mídia chamar todos os atos em prol do presidente do governo com velhinhas de verdade pintadas de verde e amarelo, de atos antidemocráticos, e chamar os black blocs, antifas, em defesa da democracia. Ou seja, foi uma dicotomia tão grande que essa narrativa ela cola no consciente coletivo, porque o alcance é massivo, ele é repetitivo, né? Acaba se tornando uma verdade. É a tática usada até pelo próprio nazismo, né? O Dr. Paul Joseph Goebbels utilizava essa tática o tempo todo. Os 11 mandamentos dele eram assim, né? Para convencer a coletividade. Mas quem é o Daniel Silveira? Isso é o que você está vendo aqui, que você já até conhece de outras entrevistas, é a mesma coisa. Eu não sou ator em lugar nenhum. O que eu sou aqui, eu sou no Congresso e sou na vida. E como é que é? Como é que eu sou? O Marco falou, uma imagem que passa, uma imagem né? Que passa, uma imagem de agressividade, forte. só que eu não sou, não sou. Não. Por exemplo, se você pudesse falar para um esquerdista sobre a placa da Marielle, o que você falaria a respeito disso? Que essa é a imagem mais enigmática. A gente debate todo dia. Não fui eu que quebrou, sabia? Então, é exatamente isso que eu quero. É isso que eu quero passar limpo. A gente debate todo dia com o Piperno e ele lembra de você e fala da placa da Marielle, atribuindo a você o ato de quebrar a placa. Mas não foi. O que você tem a dizer pro esquerdista que olha você como essa pessoa truculenta que quebra a placa de uma pessoa que acabou de morrer? Eu diria para ele primeiro ir até a Câmara dos Vereadores, né, passar uma lei orgânica e depois então conseguir colar a placa lá. Que ele colocou sobre a Praça Marechal Floriano Peixoto, ali no centro do Rio. Aí ele cola sobre a placa, que foi passada uma lei orgânica para ter aquela placa ali. Não essa da Marielle, que era uma fake.
O vídeo original foi derrubado do Instagram, eu subo ali e retiro a placa e faço um vídeo o cara inteiro. Eu falo, isso aqui não pode acontecer, não é assim que vocês vão ganhar o espaço, essa narrativa não vai ser mais detida por vocês. Peçam para passar uma lei e tudo mais. Acabou. Algumas semanas depois, 2 ou 3, tem uma manifestação na minha cidade, em Petrópolis, onde estávamos ali em cima de uma van e no calor da emoção, estava até fazendo uma live nesse momento. Outra pessoa do meu lado quebrou a placa. Eu falei, rapaz, tu quebrou a placa por aqui, vai inflamar a população sem necessidade. Não fui eu que você. Não fui eu que quebrou. Agora, só que Daniel as pessoas Silveira, linkaram isso aí, eu falei, bom... Eu vou na onda do Zé Maria. Como é que você pode provar, para quem não te conhece, que você não seja um nazista, um fascista ou um defensor de regime autoritário? Não, porque deixa eu só emendar isso, porque o que falam do seu passado também, né, policial, daí já incluem que teve fraude de documentos. Mentira, isso é mentira, não tem nem processo. 60 sanções disciplinares. Mas... Não, isso eu tive. Então, como é que é esse... Porque para chegar no Daniel de hoje tem esse passado, né? Bom, primeiro, segundo a Globo, eu fui preso por tráfico de anabolizante. Eu não tenho nem processo por causa do meu tamanho. Falaram, pô, foi preso por tráfico de anabolizante. Eu falei, gente, eu não tenho nem esse processo. Eu falei, pesquisa aí, me dá o processo então, que eu ainda não respondi. Outro, falsificação de documento. Eu falei, gente, eu também não tenho. Segundo, a prisão militar, ela acontece, por exemplo, talvez até pela antipatia. No militarismo tem muito autoritarismo às vezes. E ordens muito ilegais. E você tem no nosso regulamento disciplinar, a ordem legal você pede por escrito. Às vezes o oficial não quer. Tem alguns, são pouquíssimos, que são extremamente arrogantes, está preso. E no RDPM, que é o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar, temos lá o artigo 11, que é extremamente subjetivo. Ele não tem nada de taxativo. É assim, preso a bem da disciplina. O que é bem da disciplina? Ferir o pundonor policial. Aí eu chegava no trabalho, você tem que subir, mas não tem fuzil. Não, sem fuzil na favela eu não vou, negativo. Não vou, então tá preso. Aí 3 dias de prisão, aí vai pra sua ficha. É basicamente, nunca tive uma prisão criminal, na verdade. São prisões administrativas. O próprio presidente Bolsonaro já foi preso militarmente porque é administrativo. Às vezes, barba por fazer, tá preso, tá anotado. Aí você tem uma punição em BOL, né, que é o boletim interno, uma repreensão, pode ser um DET. Um DET é uma detenção de um dia, mas está na tua ficha. Mas aí o senhor acha que essa antipatia dos quartéis também teve no Congresso? Tem. Mas, na verdade, nos quartéis eu não tive antipatia, não. Eu tenho vários comandantes que são meus amigos. Uma vez, por exemplo, eu fui a conselho de disciplina porque o William Bonner, vocês vão se lembrar. Posso mencionar? Claro. Foi uma reportagem em Irajá. Aqui você pode falar tudo. Então perfeito. Que 2 policiais atiraram em 2 elementos hostis ali, que vagabundos mesmo, que estavam com fuzis caídos na calçada. O policial chegou e aplicou o tiro e matou ele. Que ele tentou até alcançar uma arma no chão. Aí o William Bonner falou, policiais matam suspeitos desarmados e indefesos em Irajá. Pô, o cara tava com um fuzil do lado dele, uma Glock ao alcance. Quando ele passou, ele mencionou, o policial aplicou. Eu fiz um vídeo em seguida, falando que ele, tinha um cérebro de capim e tudo mais, tava de folga nesse dia. Fui a conselho de disciplina. Aí o comandante à época falou, não, isso é um absurdo. Ele defendeu a polícia, foi contra o colegiado e foi pela minha permanência na corporação. Eu não fui excluído, como a mídia tenta dizer que eu fui excluído, isso é tudo narrativa. Eu fui para a reserva, né, porque você não pode, né, uma vez que você é eleito, se você tiver menos de 5 anos na polícia, nós aqui quer dizer, lá no Rio, aqui em São Paulo não, em São Paulo eles utilizam o regulamento do Exército, 10 anos de estabilidade, porque ele não tem uma lei estadual específica. No Rio nós temos, que é o Código Eleitoral, e também o estatuto. Quando você disputa algum cargo político. Isso. Você tem que ter 10 anos para não ser excluído. Aqui em São Paulo. No Rio são 5. Você pode ficar 10 anos fora. Não. Se você tiver 10 anos, você tem estabilidade. Tá. Mas se você tiver menos de 10 anos e se candidatar, você perde o cargo. Entendi. No Rio são menos de 5. Mais de 5, você já vai para a reserva remunerada. Proporcional ao tempo de serviço, porque tem uma lei estadual específica. Na Câmara, o senhor se sente à vontade, é um dos integrantes ali da Câmara dos Deputados, a sua candidatura ao Senado não seria exatamente para ficar livre da Câmara? Está presidindo comissões, né? Não, na verdade não. Na verdade, assim, o meu interesse na pré-candidatura ao Senado é justamente pela competência. Eu acho que o Senado tem o senador, ele tem que... Acho que o Senado está faltando qualificação nele, né? E eu acho que pessoas que têm uma visão mais sistêmica do que é o Brasil, né? Não fica querendo lacrar. Eu nunca fui lacrador de internet, eu não gosto, na verdade, hashtag isso, hashtag. Eu nunca fui de fazer isso. Meu Twitter, quem baixar e conseguir acessar ainda, embora esteja bloqueado, nunca tem hashtag, eu não gosto de fazer isso não. Eu gosto de ser mais pragmático.
Então, acho que para ficar em comissão discutindo, acho contraproducente. Por exemplo, chega lá, vai discutir a pauta, vai encaminhar a votação, não fala nada da matéria. Então, a matéria é vencida ali, acaba não tendo a aprovação e fica aqueles deputados brigando. Isso aí é uma coisa que eu não gosto, né? Na verdade, depois que eu fui preso, aí foi meu período sabático, assim por dizer, eu acabei pensando muito nessas coisas também, até amadurecimento nessa questão. Quero até agradecer o Alexandre de Moraes, porque acabou me tornando um pouco mais maduro aí. O que você fazia lá na prisão? Li e estudava, porque eu gosto, na verdade. Acho que hoje meu maior hobby, hoje não, há muito tempo, é a leitura, na verdade. Eu sempre gostei. Agora, Daniel, também vamos botar os pingos nos is, porque a gente diz isso sempre com muita clareza. Claro. Cabe ao Senado vigiar o Supremo. Sim. Também. É uma das funções principais. A população está ficando cada vez mais consciente a respeito disso e, portanto, a eleição para o Senado adquiriu uma importância que nunca foi tão evidente. Nunca foi observada, na verdade. Isso também é um dos motivos para você... Na verdade, esse é o principal motivo. Perfeito. Esse é o principal motivo. Não tem nada diferente disso. E como fica no Rio de Janeiro essa questão da contradição? O presidente Jair Bolsonaro é do PL, o senador Romário é do PL, a tendência natural seria o presidente Bolsonaro apoiar o Romário. Como fica, já que o Bolsonaro lhe apoiou com a graça, com o indulto, ele também deveria apoiar a sua candidatura ao Senado? Como é que fica essa contradição? Então, na verdade, fica uma divisão, não de população, porque não tenho nada contra o Romário, pelo contrário, até admiro aí o atleta que ele é, né, mas cada um tem o seu tempo. Hoje, por exemplo, acho que a minha aderência no Rio de Janeiro é muito maior para essa pré-candidatura e posteriormente candidatura, até por conta dos ideais, né? As pessoas têm que saber. E talvez daqui a 4 anos não seja mais o meu tempo, né? Eu já tenho esvaziado, desidratado, as pessoas já têm outra pessoa que às vezes defenda melhor do que eu, e pode acontecer. Não, ninguém é perene, na verdade, ninguém vai se manter durante muito tempo nisso aí, mas eu acho que a minha pauta hoje, eu tenho muito mais apoio da sociedade fluminense, pelo que eu vejo, a ressonância que eu tenho nas ruas, né? Todos os dias eu estou nas ruas, e eu sou muito abordado o tempo todo, eu tiro centenas de fotos. Pois é, como é que você é tratado nas ruas aí? Sou muito bem tratado, na verdade, eu fui hostilizado por um ou outro, mas sozinho, é um caso muito isolado, mas a maioria aprova bastante o que eu defendo hoje na Câmara, né? Acho que assim, quando você tem algum fato que direciona os holofotes para você, as pessoas acabam te acompanhando. Aí fala assim, deixa eu ver o que esse cara fazia. Aí começaram a ver meus projetos de lei, minha atuação nas comissões, aí você acaba ganhando um protagonismo, né, daquilo que você faz. Deputado, no Senado, qual vai ser a sua bandeira? Olha, a minha bandeira branca, eu já defendo há muito tempo contra o ativismo judicial. Desde o início do mandato eu já bato muito nessa tecla, né? Porque sempre se fala encarceramento em massa, né? Bandido bom é bandido morto, parafraseando aqui o Sivuca, o delegado Sivuca que foi deputado. Esse bandido bom é bandido morto é aquele que está no confronto com a polícia o tempo todo. Se ele está armado atirando no policial, bandido bom é bandido morto. Agora, quando você pega um processo, uma pessoa que é presa e realmente ela ela é inocente, deveria estar solta e está presa por conta de ativismo só para poder dar uma resposta à mídia, né, um crime midiático, ou então para dizer que está reduzindo a mancha criminal, e acontece muito. Você pode pegar, dentre os processos, você pode pegar 30%, talvez o Marco Antônio me deixe mentir, tem inúmeros processos que são nulos de pleno direito e as pessoas estão presas há 2 anos. Eu conheci lá no BEP policiais que estavam há 4 anos preventivamente presos. Quando foram para o júri, eu presenciei vários indo embora, e você acaba ficando muito feliz quando você vê, que foram inocentados, porque foram impronunciados, na verdade, não tinham o que fazer, né? Mas um amigo meu, Capitão Marques, está solto agora, ele foi preso a filha dele estava com 2 anos quando ele foi preso, ele só estava com 7, e inocentado, porque realmente não era ele. Quer dizer, um absurdo, né? Deputado, a gente conversou agora há pouco, mesmo você disse a respeito da conta bancária da sua esposa, quer dizer, mesmo numa situação antijurídica, eu até brinco com a expressão pós-constitucional, porque aqui a gente está falando de um ambiente, um território onde não se sabe o que vai sair a título de deliberação jurisdicional da cabeça de alguns ministros. Você não tem receio de ter a sua candidatura declarada, ou pelo menos o seu status ser declarado de inelegível, mesmo a gente sabendo da súmula 9 do TSE, e mesmo também considerando que a Câmara é quem tem a competência para cassar mandato de parlamentar efetivamente? O que diz a súmula 9, Marco, para quem não sabe? A súmula 9 ela diz o seguinte,
que extinta a punição, a punibilidade, cessa também a suspensão dos direitos políticos. Ou seja, as penas acessórias, elas acompanham a principal. Isso é uma interpretação da lei ficha limpa, né? É, isso aí. Complementação. Então, na verdade é assim, inelegibilidade, ou você incorre em crimes da lei da ficha limpa, que não é o meu caso, ou então você pode ficar inelegível quando tem uma sentença penal transitada em julgado. E enquanto durarem os efeitos da sentença, você tem esses direitos políticos suspensos. Só, se a sentença é de 8 anos, durante 8 anos você está inelegível. Se é de 2, durante 2 anos. Nessa sentença penal condenatória. Mas quando vem aí, artigo 107 do Código Penal, quando você vem e coloca a extinção da punibilidade, CPP, perdão, da punibilidade, que é graça, indulto e anistia, você não tem mais a sentença. Daí o julgado do STF é claro em dizer que o mérito do perdão do indulto, ele não se discute. Isso aí, tanto que o próprio Alexandre de Moraes, podemos não gostar ou não gostar, mas isso num vídeo. É julgado da ADI, na verdade. Então, quando ele julga essa ação direta de inconstitucionalidade, é a matéria vencida, foi esgotada. Gostemos ou não. Acabou. Ele diz. Basicamente, eles só vão analisar o requisito constitucional. Atende os requisitos, então o indulto é válido. É o caso do Lula, né? Você pode ver, quando foi até com o próprio César Battisti, né? Ele foi, inclusive o Barroso foi defensor, né? Mas no caso do Lula é a mesma coisa. A extinção da condenação, ou seja, a descondenação, o livra da inelegibilidade. Então, basicamente, não há que se falar em entendimento diferente, porque está tudo muito linkado. Tem a graça, tem a letra de lei no Código Penal, o processo penal, e tem a súmula vinculante do TSE, que é, de fato, a esfera para debater esse tema. Mas, deputado, ele acabou de violar preceitos do Estatuto da Advocacia que preservam garantias da sua esposa. Sim. Você não tem receio de ser declarado inelegível? Não, é que tá. A segunda parte, sim, eu tenho receio porque hoje a Constituição do Brasil não vale nada. Agora, alguma coisa mudou, né? Por exemplo, quando você não se recusou a botar aquela tornozeleira eletrônica, o ministro mandou a polícia resolver esse problema, botou a polícia. Agora, ele também ordenou que fosse colocado, você não colocou, ele não mandou a polícia. Não. É já o efeito da graça constitucional? Eu acho que sim. Bom, tem um ditado que diz, passarinho que come pedra, né? Não vou completar aqui, mas basicamente isso. Quando você tem uma ilegalidade explícita, e eu aprendi com meu avô, ganhe como homem, perca como homem. Se você não perdeu e não soube ser homem, então você não é homem. Quando você viu que perdeu, você tem que respeitar isso, acabou. Basicamente é isso. Quando ele impõe as medidas restritivas a mim, que elas estão previstas lá no CPP, 319 artigo, ela tem que passar pelo crivo da casa, obrigatoriamente. Isso é letra de lei tanto constitucional como entendimento da ADI 5526, julgado por ele, na verdade. Ou seja, em hipótese alguma, o judiciário pode impor ao parlamentar uma medida restritiva sem a anuência da casa. Acabou. Então eu fui à tribuna e falei, coloco sim quando a casa deliberar. Fora isso, eu não aceito a ordem ilegal. Augusto, então, dentro dessa sua linha de raciocínio, houve uma mudança realmente. O próprio parlamento também entendeu que houve um exagero, né? 364 deputados entregaram sua cabeça ao Supremo naquela primeira votação que autorizou o processo que o condenou. Você sente que houve uma mudança agora nessa postura da Câmara? Porque eu fui procurado por centenas de parlamentares dizendo, o que votar agora, nós estamos com você, porque o que foi feito não é, na verdade não foi esse o acordo, embora quando eles falaram que teve um acordo para uma prisão pedagógica, eu falei, não sabia que existia prisão pedagógica aqui no Brasil. Que história de acordo foi essa? Isso aí é uma história que não ficou clara até agora. Qual foi o acordo que eles citam que houve para punir você e entregar você para o Supremo? Bom, então vai ser a primeira vez que a gente vai falar? Bom, o acordo foi o seguinte, o acordo foi que eu ficaria preso uma semana, né, só para poder calar ali toda a questão, e me soltariam. Não foi cumprido o acordo. E a outra parte é que, se me beneficiassem alguma coisa, eles não liberariam o RP9, que está na mão da Rosa Weber, né? Basicamente isso. Ou seja, por dinheiro... É isso que explica. Agora mudou o clima Mudou. Só que os deputados foram pressionados de fato, né? Eles achavam, poxa, é rápido, tudo bem, aceitaram. Quando viram, não tinha mais o que fazer para desfazer. Aí pedia para pautar, então, a sustação da ação penal, que foi pedido pelo PTB, meu partido, 4 vezes. O PL também fez um pedido,
e foi ali, né, foi protelado o prazo constitucional de 45 dias quando recebido pela mesa. Então, feito isso aí... É o projeto da anistia, né? Não, sustação da ação penal. Esse é constitucional, está no artigo 53. Sim, é. Aí, isso susta a ação penal. Sim. Mas também não declara aí o fim do processo. Enquanto tiver um mandato, ela fica sustada. É porque antes o parlamentar tinha a prerrogativa de não ser processado a não ser com autorização do Congresso. Isso. Houve uma mudança. E deixou, o Congresso pode interromper um processo penal. Pode interromper o processo. Mas é que tem o projeto de anistia, né? Que foi apresentado pela deputada Carla Zambelli. Isso, o projeto e que inclui anistia, outras pessoas. Esse é mais amplo. É porque a anistia, na verdade, diferente da graça, ela alcança o fato, não é a pessoa, não é o crime mais, é o fato, ela zera o fato. Então, é muito mais amplo e complexo, mas é uma coisa que atenderia muito mais, porque vai acabar com muitas injustiças, com várias pessoas. Aumenta, né? O leque, né, de anistiados. Várias pessoas, na verdade, que são perseguidas políticas. Falar que no Brasil não tem perseguição política e prisão política, tá mentindo, viu? O Roberto Jefferson, por acaso. Nós temos como Roberto Jefferson e temos um exilado, que é o Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos. E temos outros também, que é o próprio delegado Protógenes Queiroz, está na Suíça. Né? Ele foi ali Ele operou ali na... Castelo de Areia. Isso, Satyagraha também. Satyagraha. E algumas investigações a respeito do sistema eleitoral. Foi condenado por divulgar documento público, né? Exatamente. Olha só que absurdo. Quer dizer, teve que ser exilado. Delegado da Polícia Federal. Delegado Protógenes Queiroz. Está na Suíça. Deputado, por que o senhor acha que o ministro Alexandre de Moraes age dessa forma? Porque às vezes parece uma briga pessoal, né? Com ele comigo é pessoal. Ele acabou levando isso pro coração. Acho que ele precisa, né, procurar um pouco uma igreja, orar um pouquinho mais, que ele vai achar o caminho, talvez. O que ele tem de pessoal contra você? Na sua avaliação? Bom, essa eu não vou saber te responder. Eu acho que, não sei, né? Ele sempre tem uma provocação quando fala que... Quando ele falou que a minha inteligência era duvidosa, eu falei, bom, não fui eu que fui contra as minhas próprias decisões ou contra o meu próprio livro editado. Então, eu tenho coerência na minha fala. Então, parece que a minha inteligência não é tão duvidosa assim. Talvez seja isso. Que não Agora, seja tão deputado, sobre a sua permanência na prisão, foram 8 meses? No total de prisão, 11 mais 8 no cárcere. No cárcere. Como é que é? Quer dizer, essa sensação, eu acho que é uma das piores aí que o ser humano pode enfrentar. É horrível. Ficar preso já é uma... Agora, é pior ainda ficar preso sem saber quando vai sair. Horrível. Porque não tem uma contagem regressiva. Não tem. Se condenado há algum tempo, começa a contar. Tá. É menos apavorante, eu acho. Sim. Como é que você lidou com isso? Eu não... Assim, lidei porque, na verdade, eu consigo gerenciar bem crises internas. Eu não tenho conflito interno, não fico de conflito existencial também. Eu não me vitimizo pra nada, eu não gosto de me vitimizar. Até porque eu acho que isso não cabe, né? Ninguém vai passar daqui. Isso aqui é o que nós somos e que seremos, na verdade. Então, eu me prendia nas coisas que eu mais gosto, né? Pensava na minha família, mas que eu ia encontrar novamente, sabia que ia encontrar, como eu disse, nada é perene, tudo é efêmero. Eu sabia que ia passar, não sabia quando e não tinha nenhum parâmetro. Mas ia passar. Não tinha uma projeção, mas eu lido bem com esse tipo de situação. Agora, Augusto, complementando sua pergunta, como é que sua mulher e seus filhos lidaram com essa prisão? Aí que é a questão do sofrimento, aí foi com eles. Aí realmente eles sofreram, a que mais sofreu foi a minha mãe. A minha mãe, tadinha, uma senhora de idade, tadinha, ela é uma pessoa muito emotiva e ela já perdeu um filho. Também foi envolvida? Não? Também tentaram colocar ela no inquérito, eu falei, mãe, ignora, não vai acontecer nada porque não vai mesmo. Eu acho que ele sabe o limite que ele pode ir, ele sabe que até onde ele pode mexer com um homem, né? Ele tem que respeitar isso. E com a família de um homem não se mexe, né? Eu acho que ele sabe disso, ele sabe muito bem disso, na verdade. Aí então acho que não ia acontecer nada. Eu falei, não, mãe, pode ignorar que não vai acontecer nada, não. E seus filhos? A minha filha de 21 anos é uma moça bem formada e também é uma pessoa estudiosa e ela tem a noção da complexidade que é o assunto, então ela ficou muito bem. Eu pedi para ela não se expor na internet, até para preservação da imagem dela mesmo. E a minha filhinha pequena, que eu falei que eu estava num curso para matar o Covid, né, e tudo mais, ela né, mandava recado para mim, ela foi 2 vezes lá no BEP me ver. Ela, pai, mas esse curso não termina, eu tô com muita saudade de você. Na verdade, era um curso intensivo. Intensivo. Agora matamos Covid tudo. Interessante, deputado, que o senhor viveu com o Sérgio Cabral, né? Conviveu com ele lá na prisão, conversaram, conviveram, né? Como é que ele está? Como é que foi a relação de vocês?
Olha, ali a gente acaba falando com todas as pessoas, o Sérgio Cabral me tratou muito bem, na verdade, e ele confidenciou muitas coisas da delação que são verdade, na verdade. Ele foi muito pragmático no que falou e tudo faz sentido, né? Quando você vê que, de repente, né, tudo sendo anulado, tudo sendo aí pessoas descondenadas, e ele falou com muita propriedade, me deu uma grande aula ali do que é a Lava Jato de fato. Quisera eu poder ter um gravador no momento para poder mostrar o que falou que a delação dele é ampla. Bem ampla, bem ampla. Inclusive, chega até algumas pessoas que são conhecidas, eu não sei quem são essas pessoas na delação, como deuses do Olimpo, Eu não sei quem são, mas... Poder Judiciário ou Executivo? Todos, né? Eu não sei, são codinomes, né? Agápio, Leucídio. Ele está com expectativa de sair da prisão, Sérgio Cabral? Eu acho que ele deve sair no próximo ano. Não, é a pergunta que o povo vai, por que só ele? Gente, você 300 solta o chefe da quadrilha, você solta os comandantes, e aí você deixa... E ele fica lá sozinho? Porque o Sérgio Cabral é um campeão, né, em matéria de condenações. Tempo. Mas eu posso falar aqui, fazer um adendo? Não é diferente, não. O Sérgio Cabral lidou muito bem com essa crise também. Não mudou praticamente tá bem, nada. Psicologicamente. Um psicológico bem forte, na verdade. Com quantas pessoas você ficou? Era uma cela? Não, na minha ala eram 21 celas. Na minha ala do Estado Maior. Daí eu fiquei com 10 pessoas. Numa cela? Não, na ala. Eram celas individuais? As celas são individuais. Mas existe uma grande diferença entre você e o Cabral, né? Acho que a todo momento você percebeu a ironia disso, né? Claro, é evidente. É evidente, né? Quer dizer, mas nesse espírito também, com relação à solidariedade de alguns órgãos de classe, na advocacia, no ambiente jurídico, no direito penal e processual penal, você percebeu a movimentação, a mobilização de algumas pessoas? Elas entraram em contato com você para manifestar essa solidariedade? Ou você ficou completamente insulado como um pária? Não, muitas pessoas fizeram contato. Não, acho que despiciando nominar, mas muitas pessoas depois falaram, olha, eu tenho medo de me posicionar. E eu entendi perfeitamente, porque tem pessoas que realmente ficam com medo. Quando vem um deputado federal ser preso por palavra, ele fala, acabou, eu não posso mais fazer mais nada. Né? Com a própria Paola, eu falei, olha, fica tranquila que não vai acontecer absolutamente nada com você, tenha certeza. Isso aqui eu garanto aqui que não vai acontecer nada com ela. Apareceu muita gente querendo, se oferecendo para te defender, prometendo milagres? Como é que foi isso? Muitas pessoas. Mas muitas. Tem advogado pedindo caro? Pedindo muita grana? Um pediu 2 milhões. Né? Falou assim, e ia colocar inclusive o Cacai. Falou, não, com o Cacai ele senta lá com os ministros, conversa e tá tudo resolvido. 2 milhões. Falei, tá barato, não sabia que era barato assim não, embora eu não tenha esse dinheiro. Mas eu achava que eram mais, que eram 10, 15 milhões, uma causa dessa. Mas ele passeia por lá de bermuda, né? Aí me ofereceram por ele. Deputado, nós estamos falando de multas, qual é o total de multas já aplicadas a você? No momento, quanto soma? Eu acho que está em 745 mil. Também não tem esse dinheiro. Mas quando o senhor disse que não tem o dinheiro e o senhor acha que não vai pagar as multas? Não, eu não vou. A projeção é de chegar a 1.500.000 rapidinho. Sim, mas foram anuladas, né? Na verdade, quando o decreto, ele acabou com isso. A própria graça, né? Ele entrou num reino de Nárnia e falou, agora eu vou continuar aqui, porque aqui já acabou, no mundo real já acabou. Porque é um entendimento do ministro de que trata-se de um novo processo, né, de desobediência de sentença. É um entendimento de uma criança do jardim de infância, porque se esse processo é oriundo é como se eu tivesse que falar assim, ministro, a grama é verde, ela não é azul. É complicado demais. Aí você acabou. Acabou. Simplesmente acabou. Aí quando ele fala, não, mas não é outro processo. O processo é esse. A restritiva vem de quê? Desse processo. Se eu não obedeço porque tem uma DI e também tem a Constituição, não tem outro processo. Ele pode criar uma ramificação. Quando o processo principal é extinto, tudo que é oriundo dele também é extinto. É uma ação penal. É uma ação penal, tá vendo? Uma ação penal. Não vai me deixar mentir. Acabou. A graça é sobre a ação penal. Acabou. Não dá para ser mais objetivo do que não tem como. É até ruim, porque quando eu vou explicar para as pessoas, mas não é outro processo. É o mesmo. Na verdade. Agora insisto na pergunta. Algum ministro precisa citar
o ministro Alexandre, não adianta, não interessa se a gente ficou contente ou não. Acabou. Acabou. É isso. Mas quais são as suas expectativas com relação ao julgamento agora que vai julgar essa graça, né? Discutir essa graça no Supremo. Eu acho não, tenho certeza que vai aceitar, porque não tem o que fazer, na verdade, não tem. Não tem como. Só se realmente eles derem a louca e falar assim, não aceito, acabou, prenda o Jair, prenda o Daniel e prenda todos os deputados bolsonaristas. Mas aí você tem um impasse de poderes. É absurdo. Eu acho que ser decidido. Eu acho que ensina o Ives Gandra pelas Forças Armadas. Porque é diferente. Quando você tem esse nível... E deixar claro no vídeo, eu queria até falar, doutor Marco, que na verdade no vídeo hora nenhuma eu falo quero o AI-5. Eu explico o AI-5, que vem muitas pessoas na live perguntando, mas e o AI-5? Não, peraí, gente, olha só, são 17 atos institucionais, o ato institucional número 5, foi por isso e isso, o deputado Márcio Moreira Alves, explico tudo. Aí então, você fez apologia ou não, gente, eu expliquei o AI-5. Tá? E o AI-5 naquele momento, era um momento político, que naquele momento os 17 atos foram feitos pela política. Aconteceu, não dá para apagar. Você não vai apagar aquilo. E se chegar em um momento de guerra, por exemplo, aqui no Brasil, vamos supor, claro que é uma situação muito hipotética, e as Forças Armadas tiverem o domínio da situação e tiverem que editar atos, não vai acontecer? Acontece, é a mesma coisa. Vê na Rússia agora, não tem lei marcial. Na Ucrânia, basicamente isso. Então são os momentos históricos que formam a composição política, os fatos políticos. Então não falei, eu quero o AI-5. Eu falei, o AI-5 foi isso, isso e isso. Eu expliquei o AI-5, na verdade. Augusto, eu queria insistir na pergunta. Os membros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, eles são contra claramente qualquer mudança no processo eleitoral. E você fez parte dessa comissão que está estudando aí a implantação da contagem pública de votos no Brasil. Você tem certeza, você avalia que isso pode ter sido um fator que pesou para a mão pesada da juristocracia contra você? Eu tenho certeza absoluta, porque eu realmente sou incisivo nesse ponto. Quando eu enviei foi até o ministro Barroso que recebeu, quando eu solicitei explicações do supercomputador, né, e sobre a fraude, pedi anulação, inclusive, das eleições de 2020, porque houve ali explicitamente, né, e publicamente que houve a invasão e tudo mais, até pelos ministros, aí eu solicitei. Então eu sempre fui muito incisivo nessa defesa, e eles sempre respondiam de uma forma muito sabonete, né? Fala e sai por um lado, sai por outro, mas nunca de forma... me responderam com recorte de revistas. O sistema é confiável, corte da Veja, da época. E assim foi feito. Eu tenho, inclusive, está lá arquivado no meu gabinete, eu posso até trazer quando quiser, porque é bem interessante a resposta. Nada técnico, na verdade. Então, acho que isso aí pesou, sim, para poder me tratar e me perseguindo aí juridicamente. E como é que você vê dentro do Congresso o apoio a essa possível proposta de contagem pública de votos, até porque tem um projeto de lei lá do deputado Celso Russomano de que isso poderia ser aprovado até agora se a Câmara tivesse vontade de aprovar isso. Sim, como é que é isso visto lá dentro da Câmara? Então, ali é muito dividido, né? Porque tem muitos deputados que apoiam, acho que está meio a meio, na verdade, para ser mais objetivo. Mas eu acho que a gente consegue virar essa chave porque vai colocando de fato a transparência. Eu estava vendo um vídeo da urna do Paraguai, salvo engano, acho que é do Paraguai, sim, que imprime na hora. Você já viu esse vídeo? Sim. É bem interessante, né? É bem seguro, porque você faz a comparação ali na hora e coloca na urna e acabou. Muito simples. Por que não pode ter essa materialidade, né? O projeto do Celso Russomano, ele é diferente porque preenche um leitor ótico que vai fazer a contabilidade. Perfeito. Né? Mas o Celso Russomano, ele tem até empresa de TI, né? Então ele está bem de dados. Ele está bem aprofundado nisso aí. O deputado, há conversas e eu tive conversas com pessoas que estão preocupadas com o pós-eleição. Os craques estão armados, há uma adesão muito grande de brasileiros aí aos grupos, né, de caçadores e colecionadores de armas, e existe ali uma preocupação muito grande de pessoas ligadas aí a setores importantes, de até possibilidade de luta armada depois das eleições. Como é que o senhor vê essa possibilidade e essa preocupação? Olha, a minha opinião a respeito disso é que eu acho que tudo é uma hipótese, e qualquer hipótese pode acontecer, depende do cenário que a gente vai vivenciar. Na minha opinião, veja bem, o Alexandre de Moraes, ele sequer poderia ser ministro do TSE presidir, porque ele inseriu o presidente da República em inquéritos ilegais.
Ele tentou prender um deputado federal por palavras. Né? Persegue nitidamente candidatos, né? Hoje, a deputados e senadores. Então, é um desastre a pessoa dele presidindo o TSE, uma guerra anunciada, na minha Então, o senhor está dizendo que isso incentiva a possibilidade de reações armadas? Essas reações são incontroláveis. As pessoas, você não controla a massa. Né? Você pode direcionar um pensamento e tudo mais, ninguém tem esse poder de dissuasão a nível de parar ou incitar alguém. Né? Mas a questão eu acho que o brasileiro ele não está dormindo mais e claro que ele está atento ao que está acontecendo. Se ele perceber que está sendo vilipendiado, com certeza uma reação pode ser uma reação. Esse grupo está organizado, deputado? Não sei, aí eu não tenho esse... Agora, que tem muitas pessoas que estão insatisfeitas com o processo, sim. Mas daí a usar armas? Não, eu acho que num conflito armado, acho que o Brasil ele não chega nesse nível. Agora, de manifestações, e que podem ser manifestações bem calorosas, pode sim. Agora, armado, já tivemos vários episódios aí nas ruas, né, que comprovaram que mesmo tendo grupos, né, que são agressivos, que depredam o patrimônio e atacam pessoas, inclusive, você não viu uma morte do lado daqui, por exemplo, do nosso lado. Eles sempre pacificamente tentam separar, já até houve a troca, as vias de fato, né, troca de socos e pontapés, mas nenhum matou ninguém, né? Nunca foi feito. Deputado, na linha das candidaturas para o Senado que virão, você entende que o seu caso é emblemático para falar do futuro do início da próxima sessão legislativa, da próxima legislatura, a respeito de como vai ser a relação entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal? Quer dizer, que o próximo presidente do Senado, diferentemente de Rodrigo Pacheco, tome a iniciativa de abrir um processo de impedimento contra Alexandre de Moraes, uma vez que os atos perpetrados por ele ainda serão capazes de resolver em impedimento dele mesmo? Se Deus quiser, né? Sem interferir na resposta, depende dos que forem eleitos. Da composição. Da composição do Senado. Mas quando você fala de 8 senadores, você fala de basicamente 10% da casa. Né? Diferente de 8 deputados, são 513. Né? Os senadores são 81. Então você tem ali 10% da casa para poder... É um bloco. Então, os que aderem tem vários ali que têm lutado, o Lazier Martins, o Girão, o Marcos, né? Então temos bastante deputados ali que têm essa vertente, mas faltam outros para aglutinar. Chegando ali, nós temos, eu acho que 38, 39 pedidos de impeachment. 9 são para Alexandre de Moraes. Todos têm embasamento jurídico, né? E a Lei 1079, ela é clara, a lei de impedimento, mudança de voto, né? Atividade político-partidária, suspeição, dentre várias questões. Está ali no artigo 6º, você pega, né? Dos ministros do STF. E simplesmente... ela tem que ser analisada, né? Isso é regimental o regimento do Senado, é claro. Se tem os requisitos, né, jurídicos para análise, tem que analisar, você não pode engavetar. É criada então a comissão, ela é discutida e é pautada e o plenário decide. Se não for empichado, ok. Mas o que tem que ser dado o recado se você está incorrendo em crime enquanto ministro, você tem que responder por isso. Você não pode ficar incorrendo em crime o tempo todo e passar incólume por isso. Agora, fora o impeachment, que é uma medida extrema, quais outras medidas de aprimoramento institucional que podem ser tomadas para melhorar essa atuação do Supremo Tribunal Federal? Olha, por exemplo, a PEC do deputado Domingos, ela é muito boa porque ela coloca o Congresso como uma casa revisora de decisões inconstitucionais. Ou seja, só o fato de você dizer para o ministro, olha, a sua decisão é inconstitucional, o Congresso, com representatividade, está revogando. Para mim, eu acho que é uma boa saída. Né? E a qualquer tempo, por exemplo, pega decisões constitucionais, seja o governo que for, né? De direita ou de esquerda ou de centro, que o Supremo atue contra o Executivo, que é um absurdo, né? Ele não pode ter essa ingerência, o Congresso vai lá e derruba. Eu acho que, e até porque pode ser pressionado, é muito boa a PEC, porque o povo pode pressionar o deputado. Agora, tu pressiona o ministro do Supremo, o que ele vai fazer? Ele vai te ignorar, ele tem vitaliciedade no cargo, tem uma renca de seguranças armadas, agora quer criar uma polícia do judiciário, viaja pelas próprias empresas que tem processo no STF, paga resort em outro país, quer dizer, não tem sentido. Então tem que ter alguém para regulamentar esse poder soberano. Eu acho, Daniel, que as coisas começaram a se agravar no momento em que o ministro Alexandre de Moraes impediu a nomeação de um superintendente, né, da Polícia Federal, que é uma atribuição do presidente da República. A partir daí, você localiza outro ponto, né, de origem, é esse. Esse né? ponto. Porque a partir daí, ninguém renuncia a um poder que acabou de conquistar, né, de ampliar.
Ninguém. Ele não volta atrás. É o que aconteceu. Ele fez o teste, ele falou, vai que cola. Se colou, né? Só que ele tem que, eu acho que ele é um pouco mais inteligente do que isso, ele tem que perceber que de um lado ele faz e do outro é documentado. E a história sempre cobra. Eu pensaria assim, né? Se estivesse lá, eu pensaria assim. Perfeito. Agora, nesse todo esse processo, inclusive o citado por Augusto aí, de agigantamento do Supremo na Praça dos Três Poderes e de um abandono do Congresso, não é só da Câmara, do Congresso, do seu mandato, né? Sim. Eu entendo que um deputado, ele não é representante só dos seus eleitores, mas representante do povo a partir do momento que ele toma posse, né? E houve um abandono e um silêncio estrondoso do Congresso sobre o assunto. Sim. Eu entendo que o Congresso ou deveria caçar o seu mandato ou te proteger plenamente. E não fez nenhuma coisa nem outra. Por quê? O que aconteceu? Que apagão foi esse? Olha, sinceramente, eu não consigo te explicar, né, corretamente, porque, primeiro, quando houve a prisão, eu falei, eles não vão abrir mão de uma prerrogativa que nós detemos enquanto deputados, né? Se o Augusto Nunes foi eleito deputado, ele vai passar imediatamente a ser investido de prerrogativas. Essas prerrogativas não são do Augusto, são do cargo, da instituição Augusto Nunes. Então ele está representando uma parcela significativa no momento que ele foi eleito, e dali por diante as pessoas começam a acompanhar o Augusto, já são milhões de pessoas. Pô, esse cara me representa. Vídeo Enéas, né, o saudoso Enéas Carneiro. Ele foi eleito como recordista de votos. Mas depois ele não representava mais 1.700.000 pessoas, 1.800.000. Ele representava 10 milhões. A mesma coisa o presidente Jair Bolsonaro, quando ele era deputado, ele representava milhões, tanto que foi eleito presidente. Ele não representava mais aquela parcela de 400.000 que ele foi eleito. Então, acho que quando eles abrem mão disso, eles não abriram mão da prerrogativa, eles abriram mão do povo. O povo está de olho e falou, olha, se você trata a pessoa que me representa dessa maneira, você não está me protegendo. Então, acho que eles deveriam ter se posicionado melhor, sim. Eu acho que foram muito infelizes ali naquela decisão de jeito que estão atuando. E vale a pena citar sempre, a gente vive repetindo, se eu me enganar, que eu errar a palavra, vocês me corrijam, é o seguinte, está escrito na Constituição que senadores e deputados são invioláveis. Exatamente, não podem ser punidos por quaisquer opiniões, palavras e votos. Ponto. Isso é uma palavra que foi acrescida por uma deputada do Rio de Janeiro, a Cidinha Campos, que estava sendo processada. Ela incluiu, foi uma emenda que incluiu a palavra quaisquer. Quaisquer você pode abrir agora e pesquisar, a semântica dela é muito simples. Quaisquer é erga omnes, ou seja, não há exceção, nada está fora disso, está tudo incluído. Então, quaisquer é quaisquer. E aí, dentro de todos os livros de constitucional, os maiores constitucionalistas, inclusive do Alexandre de Moraes, ele diz que a prerrogativa ela acompanha o parlamentar fora dos limites da Câmara e do Congresso, fora das comissões, desde que atrelados ao mandato. Extramuros. Extramuros, exatamente. Então, quando você está ali, tudo que, se eu for hostilizado na rua, que alguém fala assim, seu fascista, que é o que eles mais fazem, isso está intrínseco ao meu mandato. Porque eu sou deputado, ou seja, pelo mandato. Se eu falo alguma coisa contrária a essa pessoa, foi para defender também pelo mandato. Então está atrelado ao mandato. Então é basicamente isso. E também é entendimento que crimes contra a honra sequer podem alcançar o deputado e senador. Deputado, então como é que é a sua relação com essas pessoas, né? Com esses outros deputados que não chegaram, não defenderam, né? Um ambiente tão corporativista lá, não foi nesse caso. No dia a dia lá na Câmara? No dia a dia. É tranquilo, porque assim, na verdade eu acabo... Muitos mudaram de ideia, como você disse. Muitos mudaram de ideia. Na verdade, alguns vieram e choraram de verdade. Foram no meu gabinete e choraram. Pediram desculpas por várias vezes e falaram, olha, o que for necessário aqui eu voto contigo hoje. Então aí você vê que teve pressão de um lado, a gente acaba entendendo. Só que eu falei assim, pra maioria eu falei, não me pede desculpa não, cara. Liga pra minha filha e pede desculpa pra ela. Eu tô bem. Efeito Orloff, né, Augusto? Eu posso ser você amanhã, né? Agora, tem uma questão, Augusto, que eu acho interessante também, que pra mim, eu tenho um apreço por essa área, que é o ambiente acadêmico. Logo, durante o inquérito das fake news, surgiram aí uma série de professores, inclusive da PUC São Paulo, com uma tese de legítima defesa do Supremo Tribunal Federal. Uau. E quando eu escuto legítima defesa do Supremo Tribunal Federal, já começa aquele trabalho de manipulação semântica e de manipulação das ideias, do ideário todo, querendo imputar o seguinte,
o discurso ameaçador que pode reproduzir um ato de violação à idoneidade, à integridade física e institucional dos membros da corte ou da corte em si. Então, começa a reverberar no ambiente doutrinário uma espécie de tese que depois os próprios ministros usam como referência doutrinária. Sim. Nesse ambiente, nessa seara doutrinária, o pessoal estendeu a mão para você, porque o teu caso ele é emblemático em vários sentidos. Tanto para as eleições agora para o Senado, quanto para o futuro do que vai ser a Suprema Corte no Brasil. Exatamente. Porque eu olho para o Supremo Tribunal Federal exacerbando os seus poderes em várias áreas e direções diferentes. Sim. Então você tem esse apelo também no ambiente doutrinário, porque o seu caso tem que ser estudado. Sim. Então, na verdade é assim, eu tenho falado muito isso, em qualquer manifestação que eu vou, ou congresso, que a gente acaba palestrando, aí dentro daquilo que eu coloco como ponto de vista, é assim, hoje no Brasil nós temos o maior dos ativismos judiciais aqui no Brasil, do judiciário aqui no Brasil. Então você tem uma primeira instância que ela é impregnada de militantes, como os magistrados, a grande maioria, a gente pode colocar 80%. E os desembargadores, que vêm de outro tempo, eles acabam reformando a maioria das sentenças. Isso é dado. Você pode ir lá e você vai ver. Então, só que daqui 10 anos, esses desembargadores, 15 anos, vão se aposentar. Esses daqui sobem e entram mais militantes. Então, você vai ter 2 instâncias de militantes. Então, vai ficar impossível qualquer tipo de processo sem militância. E as cortes superiores, o Supremo, o STJ, o TSE, eles começam a criar matérias e pacificar entendimentos que vai abrir o subterfúgio para as cortes inferiores também. Então, você vai ter uma pirâmide de poder que vai ser uma estrutura tão poderosa que ninguém vai conseguir combater e enfrentar isso. Então, esse apelo que ele fala de estudar essa corrente, para não, na verdade, não criar corrente. Você não cria corrente, não existe legítima defesa do Supremo Tribunal Federal. O que eles são? Não é um indivíduo supremo, né? Mas é uma instituição. Exato. Qual é a agressão iminente? Exato. Aí, por exemplo... Quem fixa a fronteira disso aí, quer dizer, essa história que você me contou, eu não sabia. É loucura. A legítima defesa do... Eu ouvia falar dessa tese. É tão absurda quanto a legítima defesa da honra. Claro. Que justificava os crimes caso passionais. Famoso, né? O julgamento do basicamente é uma ressurreição. Isso, que era a senha para o segundo assassinato da vítima. Porque aí ele ia pra cima da vítima. Ela é que provocou e ele defendeu a honra. Chama-se de reação provocada. É a mesma coisa. Esse pessoal, em defesa da democracia, assassina o direito de livre expressão. Veja bem, quem fala, vocês podem observar, quem fala muito, estamos defendendo a democracia, em defesa da democracia, essa pessoa já é autoritária por si só. Você pode pegar todo o cenário. Qualquer um que fala em defesa da democracia, as instituições democráticas, instituição não é democrática. Democrática é o povo, instituição representa Estado. Isso é simples de entender. Quando essas pessoas começam, democracia pode vir autoritário, essa pessoa é autoritária. Nesse nível de autoritarismo, quando eles abrem o inquérito 4781, esse inquérito ele é aberto de ofício e eles entendem no acórdão o que é um absurdo. O que é um absurdo para mim. Isso para mim é o pior de tudo. Todo o território nacional é a extensão física do STF. Eles utilizaram um regimento interno, 43 a 45. O regimento interno do Supremo é do Supremo, não é votado pelo Congresso Nacional. Não. O regimento interno da Câmara e Senado, sim, são regimentos votados pelo Congresso Nacional. Ou seja, não tem força de lei. Não tem força de lei. Mas, veja bem, o seu caso, o senhor fala demais do Alexandre e tal, mas não é mais um caso do Alexandre. Não. O seu assunto passou e foi aprovado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Sim, teve um... mas aí são 11 para defender uma... Mexeu com um, mexeu com todos. Ele já deixou claro isso. É exatamente isso. Mas são 11, veja bem, você tem 11 pessoas em uma corte, eu não estou falando do cenário agora, que temos 2 novos aí, inclusive o ministro Cássio Nunes, ele está fazendo um trabalho que, na minha opinião, é de um juiz de fato. Ele é um ministro. E ele é o futuro de uma Suprema Corte decente. Essa é a minha opinião hoje. Ele toma as decisões estritamente dentro da lei. É muito claro, ele é muito conciso no que ele fala. O senhor está seguindo aí as decisões dele, analisando? Estou seguindo todas, eu sigo todas, de todos, na verdade. É o curso, não acaba. Não acaba. Então pós-graduação interminável. Daqui a pouco na verdade, eu acho que deveria acabar o curso de Direito e abrir um curso de regimento interno do STF, que eu acho que é o novo direito. Mas veja bem,
Quando eles utilizam os artigos 43 a 45 do Regimento Interno do STF, esse regimento ele foi feito à luz da Constituição de 69, que não tinha ainda preconizado o detentor da ação penal, que tem na de 88, ou seja, ela não absorveu aquele regimento, ainda que eles quisessem utilizar. Quando eles utilizam dizendo que o regimento interno abarca todo o território nacional, isso é jurisdicional, não tem nada a ver com dependência física. Então, você vê que a narrativa, tanto que o Alessandro Vieira, à época, o senador, queria empichar todos eles, que o inquérito era inconstitucional, e claro, depois foi lá aquela conversa de pé de ouvido e tudo se estabilizou, e ele falou, não, agora tem um acórdão. Acórdão não revoga o artigo 129 da Constituição. Não revoga. Quer dizer, continua essa brincadeira de mau gosto. Para mim, esse inquérito é uma brincadeira de mau gosto. Agora, Daniel Silveira, qual é a saída política contra essa juristocracia toda? A saída política para acabar com isso é a aprovação dessa PEC, que eu acho que é muito importante para poder anular as questões inconstitucionais, e a reforma do judiciário. Tem que ter. O mandato tem que ter tempo, tem que ser revogável, tem que ter a punição para ministros e qualquer juiz, na verdade, da primeira à última instância, que exagere, ou que dê prosseguimento, por exemplo, em um processo que é notadamente nulo de pleno direito. Então, tem que ter essas punições. Mas aí não seria o domínio do Congresso sobre o judiciário? Mas o Congresso é que faz a lei. Não, de maneira alguma. Veja bem, é muito fácil essa intervenção. Essa é uma das coisas que está na minha PEC. Eu queria até enviar depois para que vocês vejam que é muito interessante essa PEC. Eu uso até o direito comparado. Mas veja bem, essa comissão que seria criada permanente para analisar isso, por que não seria uma perseguição? Porque o deputado fica por 4 anos. E se eu fosse, por exemplo, processado, eu não participaria, como é o processo comum. Você pegaria o processo, olha, esse processo aqui é eivado de irregularidades processuais. Deveria ser anulado e você deu prosseguimento. Vai responder por isso. Porque está claro que teríamos grandes juristas, né? E seria analisado. Ó, isso aqui tem que ser, de fato, né, notadamente nulo. Ele deu continuidade. Tem que ser punido. Porque tu dilacera a vida de alguém quando dá prosseguimento num processo que não existe. É mais ou menos a lei de abuso do poder, abuso de poder do Renan Calheiros, né? Aquele projeto, né? Mas não tem perspectiva nenhuma, né, deputado? Isso agora tem. Agora o Luiz Felipe Orleans Bragança tem uma boa reforma do judiciário, inclusive eu estou até junto com ele, e a gente tem expectativa de conseguir aprovar na próxima legislatura. Se Deus quiser, tudo dando certo e pessoas entrarem com a nossa esteira. Para entender como você estudou, está fazendo esse curso intensivo sobre a ação do Supremo. Intensivão. Você foi preso, ilegalmente. Sim, né? Legalmente. Na verdade, eu poderia ter recusado, na verdade, mas... O flagrante perpétuo. Ele inventou o flagrante perpétuo. Mas eu perguntei, o delegado, eu falei, delegado, o senhor está vendo algum flagrante? Quando isso aconteceu, qual foi a reação para impedir esse absurdo legal? Algum advogado teu entrou com um recurso? O que acontece quando surge uma violência ilegal? Para ser muito honesto, eu imaginava que o prazo constitucional de 24 horas revogaria. A Câmara revogaria. E não tinha votos para revogar. Só que aí houve depois aquelas conversas, né, cabulosas, diálogos cabulosos, e daí mais 24... E aí foi uma narrativa tão ruim, cara. Se tu parar para ver, quando o presidente da Câmara senta-se à mesa ali e fala, hoje não votaremos as prerrogativas parlamentares, votaremos os limites da liberdade de expressão. Isso foi para mim, eu falei assim, olha, acabou de fato o Brasil, porque estão tentando emplacar uma narrativa que liberdade de expressão tem limite quando não tem. Se você exagera, você é processado. Quem estabelece? Quem estabelece? Quem é o dono da verdade? Em 2019, quando vem que tiram lá, né, o amigo do meu pai, e tiram a revista nessa censura macabra, eu fiquei estarrecido. Eu falei no meu Facebook à época, né, no meu perfil, eu falei, gente, não é possível que as pessoas não estão vendo isso, o que vai acontecer daqui para frente. Tá aí, eu fui, acho que curiosamente, a pessoa que foi mais afetada nesse sentido aí, por conta disso aí. Agora, o presidente Arthur Lira estaria entre esses arrependidos por aquela medida que ele ajudou a patrocinar? Sim, ele está bem arrependido e, na verdade, ele nem sabia que chegaria a esse nível, né? Mas ele disse agora que é prerrogativa da Câmara... ele está bem arrependido. E outra, na verdade, o Arthur... Né, ele tem defendido bastante algumas partes da Câmara da prerrogativa, porque ele viu que estão exagerando demais e falou, não, aqui quem manda sou eu. Aqui eu sou o presidente da casa, eu sou o presidente do Poder Legislativo. É um poder. É um poder. O Arthur não está ali como... Todos os deputados são iguais.
Só que, enquanto presidente, tu defende a Câmara e todas as prerrogativas, né? E todos os deputados. E ele está defendendo bastante agora. Foi um caso agora da eleição da mesa que ele foi muito veemente. O Arthur virou e falou, olha, não, aqui vai ter eleição sim, teve a eleição e foi eleita a nova mesa. O deputado Marcelo Ramos queria continuar e tudo mais, e falou, não, aqui tem eleição sim. Aí teve a liminar do Alexandre de Moraes, inclusive, ele falou, não, vai ter eleição, e bancou a eleição e teve. Ou seja, defendeu a prerrogativa do Legislativo. Deputado, o senhor falou, né, que o senhor achou que depois de 24 horas você seria solto. Sim. Isso não aconteceu. Não. Quando é que foi que você teve aquela sensação do... Foi agora, né? Quando a grade do BEP fechou. Quando fechou a minha cara a grade, eu falei, agora eu acho que tá em outro nível agora a questão. Aí demorou uns 5 dias para eu compreender. O primeiro dia eu fiquei tentando entender. Eu falei, gente, não é possível. E o segundo e terceiro, até então, que eu consegui, de fato, entender isso aí. Vamos agora para um rápido intervalo. Voltamos já com a segunda e última parte da entrevista com o deputado federal Daniel Silveira. Até já. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Que tal se informar como antigamente, com noticiário imparcial, colunistas bem informados e uma linha editorial que defende a liberdade? Aqui temos colunistas como Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza e Luiz Ernesto Lacombe, além de jornalistas que estão atrás dos fatos, orientados por convicções, tudo isso em um site ágil, atualizado 24 horas por dia. Assine a Gazeta e redescubra o jornalismo. Bateu a vontade de almoçar frutos do mar em casa? Pede Coco Bambu. Quer surpreender os convidados com um jantar especial? Pede Coco Bambu. Com o app Coco Bambu, você pede o seu prato favorito e ainda ganha uma cocada grátis. Viva essa experiência no conforto da sua casa ou onde você estiver. Delivery Coco Bambu. O melhor restaurante do Brasil vai até você. Seu câmbio sem complicação. A Concreserve está presente nos mais importantes projetos da construção civil. São 36 usinas produzindo anualmente mais de 2 milhões de metros cúbicos do melhor concreto usinado do Brasil. Atendemos obras residenciais e grandes projetos com a frota mais moderna do mercado. Compromisso com os nossos clientes desde a produção até a entrega do concreto com qualidade e preço justo. Concreserve, há 17 anos realizando projetos e concretizando sonhos. A Caoa Sherwin é a primeira montadora brasileira a eletrificar toda a sua linha de produtos. Você pode optar pelos modelos Pro com propulsão híbrida. Novo iCar, a pequena maravilha do mundo 100% elétrico. O totalmente novo Tigo 8, agora com tecnologia Pro e propulsão híbrida plug-in de última geração. Venha se deslumbrar. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Estamos de volta para a segunda e última parte da entrevista com o deputado federal Daniel Silveira. Queria registrar aqui os meus agradecimentos pela enorme audiência no YouTube e na TV Jovem Pan News. Zé,
Você começa. Deputado, a gente acompanhou aí uma narrativa sobre o seu posicionamento, sobre a sua prisão, um fato inédito, né, de um deputado federal preso. Eu queria saber projeção. Como é que o senhor vê daqui para frente essa relação? Se decretarem de novo o que pode acontecer, a tornozeleira, como seria? Teria que passar por um novo julgamento na Câmara? A tornozeleira? Sim, na verdade, assim, não vai decretar porque não tem como mais. Mas se decretassem, a mesma coisa. Acho que qualquer ação nesse sentido restritiva de direitos... Tem que passar pela casa. Isso é lei. Isso é matéria constitucional. Assim, até claro, se for uma prisão preventiva, ela não se aplica em hipótese alguma. É a palavra que está bem clara. Extinto. Em hipótese alguma. Prisão preventiva parlamentares. Isso também é o julgamento da ADI 5526, que é o artigo 312. Quando é da restritiva, se atrapalhar direta ou indiretamente o mandato, obrigatoriamente tem que passar pelo crivo da casa. Ou seja, por exemplo, não preciso dizer que atrapalha diretamente, não manifestar ou não conceder entrevista, isso é censura, isso é vedado pelo artigo 220 da Constituição, também pelo artigo 5º. Então você já tem uma inconstitucionalidade, atrapalha direta e indiretamente. A casa, isso é um ponto, a casa tem que deliberar. A medida restritiva da tornozeleira, que ele tentou me colocar Petrópolis, Brasília. Eu não sou vereador. Meu município, são 5.570 municípios, são 27 unidades federativas. E o deputado federal legisla a nível nacional, ele vai em todos os estados, né, para poder atender demandas. Claro que muito mais pelo estado, mas ele vai conhecer outras questões também. Isso atrapalha direta e indiretamente. A censura das redes sociais, diretamente no mandato. E são coisas hoje que não... o senhor continua sem redes sociais? Sem, até hoje. Mas o que também é censura prévia, né? Ele que fala tanto em democracia, então eu acho que está tudo muito errado no Brasil, na verdade. Com relação aos seus proventos, será que a Câmara vai ter que tomar alguma medida que impeça o Supremo de cometer essa arbitrariedade contra você, contra um parlamentar no exercício do mandato? Sim, a Câmara tem, na verdade hoje já foi pedido à advocacia da casa para que possa desbloquear, né, as contas, inclusive vou até apresentar um projeto de lei para que quando contas de parlamentares sejam bloqueadas de salário e de reembolso, o próprio legislativo possa oficiar imediatamente para retirar esse bloqueio, não só o judiciário, porque não tem sentido que esse bloqueio, isso é vedado pelo Código de Processo Civil, né, proventos, pensões, subsídio governamental, soldo, dentre várias outras coisas, é vedado. E ele foi lá e bloqueou o meu salário, onde eu tiro o sustento da minha família, na verdade, quer dizer, minhas filhas, quer dizer, vou ter que trancar a faculdade da minha filha, porque eu não tenho como pagar. Tem que tirar minha filhinha da escola, porque eu também não vou ter como pagar, ou conversar com a diretora e falar, posso deixar aí quando resolver eu pagar? Quer dizer, eu vou ter que ir até lá para ter esse desconforto. Eu vou ter que tirar minha filha da natação, do balé, do inglês, eu tenho que acabar. Tudo que ela tem, eu tiro, né? Eu mesmo não vou poder, por exemplo, começar agora a psicologia, primeira mensalidade não vou poder pagar, vou ter que trancar a matrícula no primeiro semestre. Então são coisas que a gente acaba não tendo como fazer mais, pagar minha conta de luz. Como é que eu vou pagar minha conta de luz? Tem que chegar num amigo para ter como pagar para mim. O senhor já se matriculou? Vai fazer psicologia? Sim, primeiro semestre agora, quer dizer, vou parar agora, que vai entrar no segundo semestre agora do ano. Quer dizer, não vou poder fazer. O que te levou a estudar psicologia? Acho que é a loucura de algumas pessoas. Talvez até a minha. Daniel, deixa eu perguntar, você responder com a sinceridade que você tem usado desde o começo da entrevista. É humilhante o uso da tornozeleira eletrônica? Você se sentiu humilhado? Não me senti não, só que eu não posso deixar, por exemplo, se fosse eu, né, um criminoso, se fosse eu investigado na Operação Acrônimo com repasse de 4 milhões, fosse eu investigado pela Transcoop, por causa da Transcooper e tudo mais, e fosse monitorar alguém, talvez essa pessoa que eu fosse monitorar ficasse receosa. Eu tenho receio. Eu sou policial militar do estado do Rio de Janeiro. Tem uma coisa que eu estou acostumado a lidar com pessoas de má índole. Para que quer me monitorar? Por que tanta sanha em me monitorar? Por que me botar dentro de casa, né, em ponto de inclusão o tempo todo? Para que quer saber onde eu vou? Não, acho que não. Num determinado momento eu senti que o senhor tentava dizer que, além da tornozeleira indicar o seu posicionamento geográfico, estava grampeando. Estava grampeando, porque foi o seguinte... Transmitindo as suas conversas. Sim. Ela realmente,
o agente falou assim, essa aqui não pode submergir na água. Eu falei, não, negativo. Eu conheço o equipamento, porque já lidei com o equipamento várias vezes, e sempre no pé de vagabundo. A única parte que foi uma dicotomia, foi um paradoxo. Eu cheguei na secretaria lá no Rio para colocar essa maldita tornozeleira, encontrei uma pessoa que eu já tinha prendido que também estava lá botando. Eu falei, rapaz, que situação, como é que o mundo gira, né? Eu falei, pô, o mundo gira mesmo. Fiquei olhando aquilo, falei, rapaz, não é possível que eu estou passando por isso. Mas enfim, passou isso. Aí eu tive o acesso ao quadro, eu vi o quadro. Não, tinha até a Flor de Lis, que foi presa, estava lá. Monitoramento, prestar informação a cada 3 meses para a vara. Daniel Silveira, todos os dias, gabinete de Alexandre de Moraes. No mínimo estranho, né? Eu falei, não. Mas por que o senhor desconfiou que era um grampo, além do monitoramento porque, por exemplo, geográfico? Ela é a prova d'água. Você pode nadar, pode fazer tudo. Quando foi me informado que aquela ali não poderia, eu falei, estranho. O senhor relatou barulhos também? Ela fazia algum tipo de chiado bem leve. Não a vibração. A vibração eu sei que existe quando está descarregando e tudo mais. E a minha descarregava a cada hora. Eu tinha que ficar lá 3 horas carregando, 2 horas carregando. Quer dizer, me senti um celular gigante parado na tomada. Eu falei, não, isso aqui não faz mais sentido. Quando veio o indulto, então, cai toda... Aí mandei devolver. Você tirou e mandou? Mandei devolver. Aí sim eu tirei, porque na primeira vez que ele inventou que eu tirei, eu fiz a perícia da Polícia Federal e comprovou que eu não tirei, não teve nenhum tipo de rompimento. Está comprovado lá pela própria perícia da Polícia Federal, que eu pedi, inclusive. Que mandaram, inclusive, lá no BEP, o DESIP tirar, a secretaria lá tirar. Eu falei, não, só vai tirar com a perícia agora. Porque se você tira aqui e chega ali fora e fala, estava rompido assim, como é que eu vou provar o contrário? Aí eu esperei, fiquei, acho que 30 dias lá no BEP de tornozeleira descarregada até fazer a perícia. Agora, o aparelho tinha realmente a escuta? Era um araponga? Aí eu não sei, mas pedimos a perícia também. Até agora foi negado, mas foi pedida a perícia também. E não tem nada a ver com sensacionalismo não, porque cada vez que você vai vendo uma arbitrariedade dessa, você suspeita de tudo. Né? Quando ele vem fazendo, é muito melhor você se precaver e saber qual o terreno que você está pisando, a ter que confiar. Então, eu sinceramente, eu não confio naquela pessoa e me monitorar só se a Câmara mesmo permitir. Fora isso... Deputado, agora uma questão até de foro mais íntimo. Claro. Eu escuto você falando das arbitrariedades e das ocorrências aí, desse inquérito teratológico, de um processo completamente fora do direito. É louco, mas parece que você está falando de uma terceira pessoa. Como é que, emocionalmente, você não teve um desgaste a nível de chegar numa crise de ansiedade, depressão? Porque suas contas estão bloqueadas, da sua esposa acabou de ficar bloqueada. Sim. Você está falando pra gente que você não vai ter dinheiro para pagar o balé, a escola das suas filhas. Exato. Quer dizer, é uma situação que qualquer tipo de pessoa, qualquer ser humano normal, fica num estado completamente desgastado, emocionalmente, fisicamente, psicologicamente. Quer dizer... Você tem suporte para lidar com isso agora? Você está buscando algum tipo de auxílio nesse sentido? Eu não sei te explicar, cara. Eu simplesmente não me importo. Eu não sei explicar. Eu simplesmente não ligo. Você está estoico? Eu não consigo explicar, não me incomoda. Isso aconteceu à medida, foi se consolidando à medida em que as arbitrariedades se sucediam. Eu acho talvez até que por um processo de adaptação. No começo você se espantou. Eu falei, mas dali a pouco você vê que vem uma atrás da outra e não tem jeito. Aí eu falei, bom, aquilo que não tem remédio, remediado está. Porque eu falei, por que eu vou me preocupar com uma coisa que não adianta? Eu falei, não adianta. Tem um ditado chinês que diz o seguinte, o autor desconheço, mas assim, se o problema tem solução, não esquente a cabeça porque tem solução. Se não tem solução, não esquente a cabeça porque não tem solução. E esse não tem solução, e a solução veio com a graça. Se ele continua agora com uma sanha dele, eu fico aqui no mundo real, ele já está no mundo da hipnose. Surpreendeu a decisão do presidente Bolsonaro em assinar a graça? Sim, surpreendeu bastante. Mas assim, o presidente com isso, ele trouxe tudo de volta à ordem. Tá tudo de volta à ordem. O povo mesmo, nos dias seguintes, quando eu saí às ruas, eu juro por Deus, estava diferente. As pessoas estavam diferentes. Mas você não sabia desse desfecho? Senhor? Você não sabia desse desfecho da graça? Surpreendeu? Não. Eu até imaginei, lógico. Eu imaginei. Falei, poxa, talvez para trazer a ordem ele poderia até fazer, ou poderia me indultar com várias outras pessoas que foram condenadas no final do ano, por exemplo. Ele poderia fazer tudo isso. Eu poderia iniciar a pena e ele ir lá e me indultar no final do ano. Mas quando ele fez a graça, né, acho que é a primeira depois do Brasil Império. Já entrei para a história. Né? Agora, o presidente Bolsonaro, quando ele afronta o sistema,
Você teme que uma perseguição possa acontecer contra ele? Mas afronta, nesse caso, é só o uso da Constituição. Afronta. Eu acho que o presidente ele não afronta, não. O presidente ele é muito sincero naquilo que fala e ele fala o que tem que ser falado. O presidente... E ele não fala nada fora das 4 linhas, que ele tanto fala, né? Ele repete a exaustão, as 4 linhas. E a gente vai trazer para dentro das 4 linhas, ele fala isso sempre. Acho que o presidente ele não enfrenta o sistema, ele normaliza o sistema. O sistema enfrenta o presidente. E quando enfrentam o presidente, enfrentam o povo. Essa é a minha visão, né, do fato. Deputado, o senhor não pôde nem estar presente no julgamento, né? Não. Mas se você ficasse frente a frente com Alexandre de Moraes, o que o senhor diria em sua defesa? Eu não diria nada, eu ficaria olhando para ele para ver até onde ele conseguiria me encarar, porque eu acho que a pior hora é quando você confronta alguém com moralidade. Acho que é muito ruim você manter o olhar fixo naquilo que você não tem como sustentar. E eu acho que são os 2 momentos mais difíceis para um homem, confrontar aquilo que ele teme e também quando ele deita sozinho na cama e tem que confrontar a bússola moral dele. Eu cobri o Supremo há algum tempo e achava estranho isso do réu não participar dos julgamentos do Supremo. Não é tradição. Aí eles dizem que constrange o ministro do Supremo. Eu nunca entendi essa relação, mas é real. No Supremo, o réu não fica lá, só o advogado. O que impediu o senhor foi uma questão de Covid, né? De superlotação, né? Sim, foi. Mas o senhor convencido que foi isso? Não, acredito que não. Acredito que, assim, bom... Mas o deputado... Estava comigo também. Também foi impedido. Também foi impedido. Pô, fomos nós dois. Foi por causa de Covid? Falaram que tem um protocolo de exame. Tem que tomar vacina. E tudo mais, tomar vacina. Eu não vou me vacinar, evidentemente, mas aí tinha que fazer exame. Mas eles também falaram que só advogado e nós esperaríamos num salão branco, uma coisa assim que eles falaram. Falei, pra que eu vou querer entrar nesse prédio aí? Esse prédio aí não me pertence, nem ao povo pertence. O que eu vou fazer aí dentro? Tem coisas melhores a fazer, tipo arrumar minha gaveta de meias. É muito mais interessante. Aí eu voltei pra casa. A situação é diferente, mas o senhor queria mesmo participar. Eu queria poder legalmente, ver. Eu não sei se tem algum veto, isso é só uma tradição, imagino, no Supremo. É uma tradição, acredito, mas eu acho que assim, veja bem, você é juiz, quais são os qualificativos de um juiz? Inércia, imparcialidade. Né? Se você tem uma corte que gastou nos últimos 5 anos, pelo menos a última matéria que li, os últimos dados, quase 80 milhões em segurança privada. Essa pessoa não tem o direito de sentir medo ou constrangimento. Não tem o direito. São 80 milhões de reais, pô. Com 2 empresas para 11 pessoas. Qual o sentido disso? Você não pode sentir medo. Você se sente super-homem. Tu tem 15 seguranças armados? Pô, então não tem constrangimento. Não é o seu caso, mas o processo de inquérito eu tive acesso a alguns detalhes, e o senhor também, como defesa, de coisas graves, né? Tentaram explodir bombas em casas de ministros, perseguir ministros, familiares de ministros e tal. Por que isso não foi levado para a Polícia Federal? Porque ali existem constatações graves. O senhor deve ter tido acesso ao conteúdo de todo o processo. Por exemplo, Zé? Explodir bomba em casa de ministros, ameaças graves a familiares de ministros, perseguir ministros. E além disso, que a gente sabe, tem alguns detalhes lá no inquérito, não é verdade? Só não tem materialidade disso. Isso tem que identificar quem vem. Não tem materialidade, não. O que tem está escrito. É como se eu falasse, olha, estão perseguindo lá na minha casa, estão fechando a minha casa, tem carros rondando, mas eu não tenho como provar. Eu só estou dizendo isso. Uma bomba na rua, na porta da casa de ministros, tudo isso está no inquérito. Mas que bomba que é? Um cabeção de nego? Né? Aquele cabeção de nego, ele vê aquela bomba, blau, o que aquilo faz? Não, se jogar aqui, no máximo pode fazer é estourar esse vidro. É de efeito moral, né? É, efeito moral. Você pode pegar uma bombinha e jogar dentro do quintal e em protesto. Vai matar alguém? Não, é impossível. Chamado simulacro. Aí basicamente é isso. Aí vão falar assim, estão tentando me perseguir. Como que tu persegue um ministro que anda com um comboio de 5 carros e 15 seguranças? Não persegue um ministro desse. Tu vai tomar tiro. Bom, Daniel, infelizmente estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu queria lembrar que quando é que você foi preso? Quando ocorreu? Em fevereiro. De 2021. 2021. Nós tínhamos uma entrevista marcada aqui no programa e o Daniel não pôde vir por motivos evidentes. Foi proibido de vir até aqui.
finalmente você pôde conceder a entrevista que havíamos combinado. Você não pôde comparecer antes aqui ao nosso estúdio por representar uma ameaça à democracia. Foi essa a alegação. Tivemos 1h30 de conversa e ficou evidente que a democracia não está ameaçada aqui por esta conversa. Eu acho que não. Não, eu acho que o que está... Nós vimos um deputado expondo as suas opiniões e aqui se respeitou, como tem que acontecer em qualquer democracia, o direito à liberdade de expressão. Sim. Você disse o que pensa e ouviu perguntas todas, sobre todos os assuntos. Te agradeço muito. Eu que agradeço. Pela presença, desejo sorte e que esses absurdos não continuem acontecendo. Agradeço também a presença da nossa bancada, formada hoje por Branca Nunes, José Maria Trindade, Jorge Serrão e Marco Antônio Costa. Nosso programa está disponível em todas as plataformas do Grupo Jovem Pan. Muito obrigado pela audiência e até a próxima segunda, às 9h30 da noite. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.